Bom dia, queridos amigos. Nós vamos começar mais um estudo de número 4 da série Estudos de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre o tema Amor que transcende a cruz. E qual o objetivo do nosso estudo? Compreender que a morte de Jesus não foi o fim, mas apenas parte do plano da salvação. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, assim como estou com a minha. Você vai conferir todos os versos que estão neste estudo e você vai pedir a Deus orientação para que você compreenda realmente o que Deus quer para a sua vida, certo? Porque através da oração, que é uma conversa com Deus, ele vai te orientar a respeito de como você deve compreender e se esses versos realmente são verdadeiros, porque você precisa confirmar se realmente está na Bíblia tudo o que nós vamos estudar. Porque o objetivo é a gente aprender mais a respeito de Jesus, certo? Então, nós vamos começar com as nossas perguntas e você vai, então, poder conferir na sua Bíblia cada estudo que nós teremos, cada verso que nós iremos estudar hoje, certo? Então, a primeira pergunta que nós vamos estudar é qual o propósito da morte de Jesus? Então, João 3,16, é um verso bastante conhecido. Ele diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ainda conferir em Romanos 5, versículo 10. E aqui diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o propósito da morte de Jesus é o quê? Primeiro, Jesus morreu para nos garantir a vida eterna. Antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham vida eterna. Isso era o propósito de Deus. Com a entrada do pecado, entrou o quê? Uma das consequências do pecado foi a morte, Então, a morte é uma ruptura deste plano original de Deus, que era a vida eterna. Então, através da morte de Jesus, a garantia era o quê? Era que nós pudéssemos, através da salvação, ter a vida eterna. E segundo, sermos reconciliados com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos, como diz Romanos, inimigos de Deus. É como se houvesse um muro entre nós e Deus. E Jesus veio para quebrar esse muro, para trazer amizade entre nós e Deus. Então, o objetivo de Jesus é salvar e nos reconciliar com Deus. E quantos dias, Jesus ele permaneceu morto? Quantos dias? Vamos ver Mateus 27 e 1 Coríntios? Então, Mateus 27, 63 e 64 já está aberto aqui na minha Bíblia. Vamos ver o que diz. Disseram-lhe o Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, dizia, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embusteiro o pior que o primeiro. Então, aqui, no verso 63, fala quando Jesus morreu, então os guardas, eles lembraram do que ele havia dito antes da sua morte, Que ele havia dito que ele morreria, mas que ao 3º dia ressuscitaria. Então, eles colocaram guardas, protegendo o sepulcro, para que Jesus, se ele ressuscitasse, ele não saísse dali. Então, era uma garantia que eles queriam ter de que ele não sairia vivo, daquele sepulcro. Vamos confirmar ainda em 1 Coríntios 15, verso 4. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, Jesus ele foi morto em que dia? Jesus ele morreu numa sexta-feira, Sexta-feira. E Jesus ele ficou 3 dias morto e ressuscitou ao 3º dia. Então, que dia que Jesus ele ressuscitou? Ele ressuscitou no domingo. Então, ele permaneceu morto de sexta até domingo. Mas se Jesus tivesse morrido
e não tivesse ressuscitado, né, o plano da salvação não teria eficácia, né, porque acabaria tudo ali na cruz, mas não era esse o objetivo do plano da salvação. Então Jesus ele permaneceu morto, né, 3 dias, morreu na sexta-feira e ele permaneceu ali no sepulcro por 3 dias. Mas ele fez uma promessa a respeito da sua morte. Então nós vamos ver qual foi a promessa que Jesus fez a respeito disso. Vamos ver esses 2 versos, Mateus e Marcos. Então ele diz assim, em Mateus 20, 17 e 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 em caminho e lhes disse: Estou subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Vamos ver ainda Marcos 8:31. Marcos 8:31 diz assim, olha, então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Então, Jesus ele fez uma promessa antes mesmo da sua morte. Ele fez a promessa de que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, né? Ele ressuscitaria, porque com a ressurreição de Jesus estaria garantido a vitória sobre o pecado e a garantia da salvação a cada um de nós. Então, a ressurreição de Jesus nos traz alguma esperança, né? Qual a esperança que traz a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus para nós, né? Será que tem alguma coisa relacionada à ressurreição de Jesus com esperança para cada um de nós? Então, nós vamos conferir nestes versos aí. Então, João 11:25, né, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus ele fala a respeito deste verso, ele fala o quê? Eu sou a ressurreição. Ainda que as pessoas que creem em Jesus morram, elas irão viver. Então, se Jesus ele não tivesse ressuscitado, ele não poderia ter dito esse verso, que ele é a ressurreição, né? E ele não poderia garantir que as pessoas que crescem e morressem em Jesus fossem ressuscitadas também. Vamos ainda a 1 Coríntios 6,14. Aqui diz, olha, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Da mesma forma que Jesus ele foi ressuscitado, nós também seremos o quê? Ressuscitados. É uma garantia a ressurreição para nós. E em João 5, 28 e 29 diz assim, olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, né? Então aqui é mais uma promessa que Jesus fez, que todos que morressem um dia iriam ressuscitar. Só que nesse verso diz o quê? Que alguns ressuscitariam para a vida eterna, e outros ressuscitariam para o juízo, né, de acordo com aquilo que praticou. Então, aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, tem alguma relação? Nós somos salvos pela graça. Nós já estudamos isso nos estudos passados, né? Quem nos garante a salvação é Jesus, mas a pessoa que está salva em Jesus, ela tem práticas diferentes das demais pessoas. Então, aquilo que nós praticamos diz, né, quem nós servimos. Então, as pessoas que praticam o bem, né, desde que primeiramente creem em Jesus, porque se você praticar o bem sem você crer em Jesus, também é vão, porque nós não somos salvos pelas obras que nós praticamos, somos salvos por Jesus. Porém, se somos salvos em Jesus, as nossas atitudes e práticas têm que ser diferentes, certo? Se nós não tivermos práticas de amor, de misericórdia para com as pessoas, que é o que Jesus tinha enquanto esteve na Terra,
então nós estaremos tendo práticas diferentes de uma pessoa que serve e acredita em Jesus. Então aqui diz que todos ressuscitarão, porém alguns para a vida eterna e outros para serem o quê? Julgados para o juízo. E ainda 1 Coríntios 15, 21 diz, olha, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então Jesus morreu, né? O salário do pecado é a morte. Jesus morreu, né? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então ele morreu como consequência do pecado. Não que ele pecou, mas ele carregou os nossos pecados. E da mesma forma que Jesus morreu, aqui diz que ele ressuscitou. Então, nós também temos a garantia da ressurreição. E 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E aqui nos diz, portanto, o Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa promessa é da vinda de Jesus, né? E na volta de Jesus aqui fala que todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, a ressurreição de Jesus nos traz esperança de que, ainda que nós morramos, nós temos a garantia de ressurreição, né? Uns ressuscitarão para a vida e outros para o juízo. Mas após a ressurreição, né? Aonde que Jesus foi? Jesus ele permanece aqui na Terra, ainda, né? Ressuscitado, ele está andando aqui fisicamente entre nós. O que a Bíblia diz? Vamos abrir Atos 1, versículo 9, né? Para a gente ver o que diz nesse verso aí. Atos 1, versículo 9. E aqui diz assim, olha. Depois de essas palavras, foi elevado às nuvens à vista dele, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, né? Então, ali nesse verso diz o quê? Que Jesus, ele subiu para o céu. Então, hoje, Jesus está no céu, tá? E intercedendo por cada um de nós. Então, ele subiu para o céu, ele não está aqui fisicamente entre nós. Mas ele nos deixou uma promessa, né? Após a sua ressurreição, além da promessa da ressurreição, ele nos deixou mais uma promessa. Qual seria essa promessa que Jesus deixou para nós? Ele subiu para o céu, né? Ele foi para sempre para o céu, nós nunca mais veremos Jesus. Como que é esse negócio, né? Então vamos ver na Bíblia que promessa é essa que Jesus fez quando ele subiu ao céu. Então Atos 1, 10 e 11. Então ali diz, olha, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como viste subir. E João 14, verso de 1 a 3 também, que é um verso bastante conhecido, que é muito citado, diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estejais, estejais vós também. Então aqui diz o quê? Que Jesus ele voltaria. Vamos lá para Hebreus 9, 27 e 28. E aqui nos diz assim, olha, e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, visto depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar pecados do mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, essa é a promessa que Jesus nos dá. A promessa de que ele iria preparar um lugar no céu, né? Ele voltará, né, pela segunda vez. A primeira vinda de Jesus foi quando ele nasceu. Agora ele voltará pela segunda vez e trará salvação a quem? Aos que creem, aos que creem. E quando Jesus vai voltar? Existe uma data para a volta de Jesus? É ano 2021? É ano 2022? É final do ano de 2020? Qual a data que Jesus vai voltar? Será que existe uma data específica, um ano específico para a volta de Jesus? Vamos confirmar isso na Bíblia? Olha o que diz Mateus 24, 36 a 39.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como os filhos foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não pereceram, senão quando veio o dilúvio e veio a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E os versos 42 a 44 diz: Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia e hora vem o Senhor. Mas considerai isto, o pai de família, se soubesse a hora que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria que arrombasse a sua casa. Portanto, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. E Marcos diz o seguinte, olha, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então ninguém sabe o dia da volta de Jesus, a não ser Deus, o Pai. Mas como saberemos que está próximo a volta de Jesus? Vai haver algum sinal para a gente saber? Então nós vamos confirmar isso na Bíblia. Então Mateus 13, versículo 8 diz. Mateus 13, versículo 8 diz assim: Outro sim caiu em boa terra e deu fruto. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu o fruto a 100, 70 e 30 por 1. Então, vamos lá para Lucas 21, 11. Então, Lucas diz assim, olha, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus, né? Então, aqui está falando o quê? De alguns dos sinais que estariam próximos à vinda de Jesus, né? E ainda no verso 10 diz assim, ó, levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Então vamos agora para Mateus 24, 9 a 11. E aqui nos diz assim, ó, e sereis atribulados e vos matarão, serão odiados entre as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e se multiplicaria a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, nós vemos aqui, né, que Mateus 12 e 13 diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E dos versos 9 a 11, né, que a gente já leu ali todos, fala o quê? Que serão o ódio entre as nações, né? O ódio um pelos outros, os falsos profetas. E Mateus 24, 14 diz, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim, né? Então, quais são alguns sinais para a gente saber que Jesus está voltando? Primeiro, sinais na natureza, né? Então, nós vemos que isso já está acontecendo, né? Existem terremotos, existem chuvas de pedras, né, que destroem tudo, existem secas em vários lugares, né? Nós mesmos sofremos aí por um período de grande seca, onde os reservatórios estavam, né, quase que se esgotando, grandes cidades aí fazendo revezamento de água, né? Então a gente vê assim que são sinais da natureza, o calor intenso que nós temos, cada dia parece que esquenta mais, isso são sinais do quê? Da natureza. Mas também haveria o quê? Como nós lemos em Mateus 24, que haveria sinais no comportamento do ser humano. Ali fala o quê? A questão do ódio, da maldade e o amor se esfriando, né? E a gente vê o quê? Que hoje parece que o amor de muitos, né, está acabando. E isso é um sinal do tempo do fim, que Jesus está próximo. Também um outro sinal que fala em Mateus 24, fala o quê? A respeito dos falsos profetas, pessoas que iriam estar pregando mensagens erradas a respeito da salvação, né? Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que quando a gente estuda, a gente precisa ter como base o quê? A palavra de Deus. A gente não pode escutar aquilo que as pessoas dizem, a gente tem que confirmar na nossa Bíblia, para que a gente possa ver se realmente o que a pessoa está pregando, ela está baseado na palavra de Deus, tá? E pregação do evangelho em todo o mundo. Então, todas as pessoas no mundo terão oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, né? A respeito da salvação em Jesus. E após esses sinais acontecerem, então a gente sabe o quê? Que Jesus ele voltará. Então nós vemos que os sinais já estão acontecendo, muitos sinais, né?
Então a gente precisa estar atentos aos sinais para a gente saber que está próximo à volta de Jesus. Então o que nós devemos fazer enquanto nós esperamos a volta de Jesus? Precisamos nos preparar, precisamos fazer um concerto com Jesus, certo? Porque a gente não vai poder esperar o final dos tempos para poder fazer o concerto no final. Por quê? A gente não sabe até quando a gente vai estar vivo. Então, o dia da salvação, para nós, tem que ser hoje, né? Hoje tem que ser o dia da gente fazer uma entrega a Jesus, porque a nossa vida é como um sopro, né? Então, a gente pode estar vivo agora, daqui a pouco não. Então, a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus hoje, porque tudo o que foi necessário para a nossa salvação, Jesus fez. Ele veio, ele passou por dificuldades, ele sofreu na cruz, como nós vimos no estudo passado, não foi uma morte qualquer. Jesus levou sobre si o peso do pecado de todos os homens, ele não tinha pecado. Jesus, ele morreu, né? Ele ressuscitou, hoje ele está no céu intercedendo por nós e ele vai voltar. Então, todo o plano da salvação foi feito. A parte que competia a Jesus, ele fez. Agora, a parte que compete a nós é o quê? A Bíblia fala o quê? Aos que creem. Precisamos crer em Jesus, né? Aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Agora vem uma pergunta. Se a Bíblia fala que a vida eterna é garantida, né, aos que creem, aí vem a pergunta. Algumas pessoas acreditam que todos serão salvos, todos vão para o céu. Jesus vai voltar, todo mundo vai para o céu. Será que a Bíblia diz isso? Então vamos confirmar isso na palavra de Deus? Então, João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna, não entra no juízo, passou da morte para a vida. Então aqui, olha, quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E João 3:16 e 36 diz, né, nós vamos retornar àquele verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nesse verso fala o que, olha, que aquele que crê no Filho terá a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida. Então, assim, Jesus, ele já mostrou o caminho, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se nós estudamos, se nós compreendemos a palavra de Deus, se a gente vê que Jesus é o Salvador, e ainda a gente mantém uma vida de rebeldia, uma vida de não aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal, então aqui diz que este não terá a vida eterna, né? Então, nem todos serão salvos. Vamos confirmar ainda em Marcos 16:16. E aqui diz, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. E ainda João 6:47. E aqui diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, a Bíblia diz o quê? Que serão salvos aqueles que creem em Jesus. Aqueles que não creem não serão salvos. Então, a salvação é garantida a todos os homens. Ela está aberta a todos os homens. Jesus, ele morreu para todos, por todos. Porém, somente os que creem em Jesus serão salvos. Jesus é o único salvador dos homens. Não existe outro meio de salvação. Então, nós precisamos crer e aceitar quem? Aceitar a Jesus como nosso salvador. E Jesus, ele faz um convite para nós hoje, que está em Apocalipse 3, versículo 20. E Apocalipse 3, versículo 20, diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta é onde? É o nosso coração. A casa somos nós. Então, Jesus está à porta do nosso coração batendo, né? Dizendo, estou aqui. Se nós abrirmos a nossa vida, o nosso coração para Jesus, ele vai entrar e vai fazer morada em nós.
mas nós precisamos fazer a nossa parte de abrir o nosso coração a Jesus. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele morreu, ele ressuscitou, né? Ele garantiu para nós a salvação. A cruz parecia ser o fim, mas ela não foi o fim. O amor de Jesus foi além da cruz, né? Hoje Jesus está vivo, como nós vimos neste estudo, ele está no céu. Ele prometeu que vai voltar, né? Voltar para buscar quem? Buscar aqueles que creem em Jesus, né? Jesus morreu, ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus garante a cada um de nós o quê? Que ainda que morramos, nós ressuscitaremos. Então, quando uma pessoa ela morre em Cristo, né, que ela tem o seu Jesus como seu Salvador pessoal, ela apenas dorme, é apenas um tempo, porque a Bíblia diz que ela ressuscitará para a vida eterna. Então, que hoje, né, nós possamos, você e eu, possamos aceitar a Jesus como nosso Salvador pessoal. Ele está batendo a nossa porta, né? Que possamos aceitar para que ele entre, né? E assim a gente possa ter uma grande ceia, né? Para que Jesus possa festejar conosco a vitória que ele já teve sobre o pecado e a vitória que ele quer também dar a cada um de nós. Nós quem? Nós que aceitarmos a Jesus. E não vamos ser, como nós lemos um dos versos hoje aí, não vamos ser rebeldes para com Deus. Viver uma vida como se não existisse Jesus, como se tudo que Jesus fizesse por nós fosse em vão. Não vamos viver uma vida de rebeldia, mas vamos viver uma vida de entrega a Jesus todos os dias. Então que hoje seja o momento de você fazer uma entrega da sua vida a Jesus, né? Creia em tudo que Jesus fez por você, para que você possa ter este presente que Jesus já garantiu a cada um de nós, que é a garantia o quê? É o presente da salvação, né? Ele morreu para te salvar, para me salvar. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, que é aceitar a Jesus como nosso único Salvador pessoal. Você aceita Jesus na sua vida? Você compreende que Jesus é o único caminho para a salvação? Você aceita a Bíblia e o que a Bíblia diz sobre Jesus? Você compreendeu, né, que a morte de Jesus foi um meio, né, de resgate de cada um de nós? Você compreende que aqueles que creem em Jesus serão salvos? Você compreende que aqueles que morrem em Jesus, né, terão ainda a ressurreição, uma ressurreição para a vida e uma vida eterna num lar que Jesus está preparando? Você aceita Jesus como teu Salvador pessoal? Você está disposto a abrir a porta do seu coração para Jesus entrar? Então que você possa fazer um pacto com Jesus, possa entregar a sua vida a Ele e a cada dia, tá? A entrega não é somente hoje, a entrega a Jesus tem que ser todos os dias. E assim, quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele para os céus e vivermos pela eternidade felizes, sem morte, sem sofrimento, sem tudo isso de ruim que o pecado trouxe, né, a nós. Mas que você possa fazer um concerto com Deus hoje e aceite a Jesus como teu Salvador pessoal, porque o amor de Jesus, ele transcende a cruz, ele vai além da cruz, né? Ele é um amor eterno.